Boa noite. O nosso primeiro pensamento é endereçado a Jesus. A Ele que agradecemos a orientação, agradecemos o exemplo. Queremos lembrar também dos nossos amigos espirituais, sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo ao bem. Queremos agradecê-los também. Quero mover as pessoas aqui presentes com energias de carinho e de afeto, né? Agradecer a casa que nos acolhe, e que a gente possa fazer um estudo em que todos nós possamos sair um pouquinho mais despertados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem uma frase que fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. E aí eu me perguntei, quando eu li isso daí, será que eu tenho colocado esforço para dominar as minhas más inclinações? Será que eu tenho me lembrado diariamente de fazer isso? Recebo tanta mensagem bonita no meu WhatsApp, tanta postagem interessante no Facebook, acho lindo, maravilhoso, mas será que no meu dia a dia eu tenho me esforçado em fazer a minha transformação moral, em dominar as minhas más inclinações? Que más inclinações eu teria que dominar? Eu posso falar por mim, meu orgulho, meu egoísmo, minha indiferença em tratar as outras pessoas. Posso falar por mim também o gosto que eu tenho de reclamar das coisas. Posso falar para mim o gosto que eu tenho de criticar os irmãos, né? Que tipo de transformação é interessante que eu faça? Que eu tenho que dominar? Qual a minha má inclinação, né? De janeiro a janeiro, diariamente, nós temos oportunidades de dominar as nossas más inclinações, né? E jogando fora tudo aquilo que não serve, todos aqueles sentimentos, todas aquelas preocupações, aquelas angústias, eu tenho oportunidade de jogar fora, né? E eu queria conversar com vocês especificamente numa transformação moral que uma palavrinha desse tamanhozinho pode fazer para a gente. Essa palavra chama-se perdão. Será que eu tenho perdoado ou eu tenho me vingado? Será que eu tenho perdoado ou eu tenho carregado ressentimentos comigo no meu dia a dia, né? E olha aqui, gente, eu entendo que, talvez, de todas as virtudes a serem conquistadas por nós, eu acho que o perdão é a mais desafiante. É aquela que, talvez, para mim, seja mais difícil. Porque, veja bem, é quando a gente sofre uma agressão, quando a gente é tratado com indiferença, quando a gente é prejudicado, que nós temos que demonstrar o nosso perdão. É aquele momento em que nós estamos mais fragilizados, é que nós temos que entregar para o agressor ou a vingança, ou o ressentimento, ou o perdão. Então, eu entendo que de todas as virtudes, para mim, a mais desafiadora é o perdão. Estive pensando, fazer caridade ninguém sofre. Ninguém sofre para tratar o outro bem. Ninguém sofre para adquirir inteligência, só estudar e ter persistência. Ninguém sofre para ser melhor no sentido de conquistas, né? Mas o perdão não. O perdão, na hora que a gente está mais fragilizado, que a gente está mais sentido, é que a gente tem que devolvê-lo para o agressor, né? Diante de uma ofensa, né, eu entendo que o indivíduo tem ele pode fazer três situações: ou ele se ressente, ou ele se vinga, ou ele perdoa. Se ele se ressentir, ou se ele vingar, ele não cresce. Ele não vai fazer que nem o livro que nós acabamos de ouvir aqui, não vai subir mais alto. Agora, se ele perdoar, ele consegue fazer a transformação e crescer. O que é ressentimentos? Ressentimentos são estados emocionais que nos dizem que um mal qualquer nos ocorreu. Normalmente a pessoa se ressente quando ela espera muita consideração dos outros. E os outros lá fora não estão habilitados para entregar essa consideração para a gente.
Você quer ver como que o ressentimento surge sem a gente perceber? Quando a gente é tratado com indiferença pelos outros, quando os outros não reconhecem o nosso valor, quando os outros nos desprezam. Esses dias eu estava numa reunião e um amigo do meu filho chegou perto de mim, 1 ou 2 anos mais velho que o meu filho, e perguntou para mim, como que está o Tiago? Tiago, meu filho, ele trabalha comigo já fazem 13 anos. Eu levei ele para a nossa empresa quando ele tinha 14 anos de idade. E eu falei para o menino, né? Falei, olha, o Tiago vai ser a melhor geração da nossa empresa. Ele falou, como é que é, César? Eu falei, o Tiago vai ser a melhor geração da nossa empresa. Mas por que você está falando isso? Porque ele é mais inteligente, mais esforçado, mais dedicado, mais atencioso. O Tiago, realmente, eu tenho muita esperança que ele vai ser a nossa melhor geração. E esse menino falou o seguinte para mim, e você já disse para ele que ele vai ser a sua melhor geração? Eu confesso que eu parei assim e fiquei pensando, não sei se eu falei para o meu filho que ele vai ser a minha melhor geração, mas o que você quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer, César? Que eu sempre esperei que meu pai falasse isso de mim. Só que o meu pai me trata com muita indiferença. Ele não reconhece o meu valor. Ele não reconhece o esforço que eu faço para ganhar dinheiro. O meu pai acha que eu vivo de picaretagens. Ele já falou isso para mim. E se sabe, César, que eu carrego uma mágoa muito grande do meu pai. Eu queria tanto que meu pai chegasse para mim e falasse algo bom de mim para mim. E aí, gente, eu fiquei pensando, quantas pessoas que esperam que eu falo algo bem para elas, bom dela, coisas que ela tem de bem, de bom, que eu fale para elas e eu não falo. Todos nós esperamos isso daí. Todos nós gostamos de ouvir um elogio, um reforço. As pessoas lá também gostam. E aí é implantado o ressentimento na pessoa quando ela é tratada com indiferença. Quer ver uma outra situação que surge o ressentimento na vida da pessoa? É quando ela é tratada com ingratidão. Esses dias nós estávamos lá no centro, na campanha Alta de Souza. E nós temos uma companheira que ela é muito vibrante, muito dinâmica, muito alegre, muito extrovertida. Ela eleva a nossa campanha. E aquele dia eu achei que ela estava meio chateada, borocochô. E depois que terminou a campanha, eu cheguei para ela e falei, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Você sempre é alegre, vibrante, dinâmica. Aconteceu alguma coisa com você? Ela falou assim, aconteceu uma coisa muito chata comigo. Posso te contar? Eu falei, claro. Meu marido queria comer um frango caipira. E você sabe a dificuldade que é de se conseguir um frango caipira. E eu, sem ele desconfiar de nada, eu fui atrás desse frango caipira. Queria fazer uma surpresa para ele. Queria que a hora que ele chegasse domingo, depois do racha, é claro que o homem tem que ir de domingo de manhã jogar futebol, aí ele fica tomando um pouquinho, faz uns aperitivos lá, e chega na hora do almoço. Ele almoça e depois deita e dorme a tarde toda. Tudo bem. Né? Não podemos criticar porque faz parte. Né? E aí e ela falou assim para mim, então, e eu preparei aquele frango com tanto carinho, tanto afeto, e aí ele chegou do racha. Né? Ele estava até contente que ele tinha ganhado o jogo lá, legal, e aí ele olhou, viu que eu tinha feito o frango, e falou, você fez frango? Eu falei, fiz, vou tomar um banho e depois eu como. Mas nesse momento, o que ela esperava dele? Poxa vida, meu bem, você vai saciar minha vontade que eu estou de comer um frango caipira? Ela pensou que ele fosse falar isso, não falou nada. Ele tomou um banho, voltou, sentou na mesa, e não foi ele que comeu o frango, foi o frango que devorou ele. Né? Comeu até ficar farto, barriga cheia, estufado. Aí ele limpou a boca e olhou bem para ela, e aí ela falou assim, bom, agora ele vai falar o seguinte, que delícia, que frango gostoso, você acertou meu gosto, como você é especial, alguma coisa assim, né? Ou obrigado, meu Deus, pelo meu alimento, qualquer coisa ele fosse falar. Não, ele olhou bem para ela e falou assim, sabe de uma coisa? Frango bom mesmo, quem fazia era minha avó. Isso leva a se implantar o ressentimento na pessoa. E aí, gente, já que a gente está com esse negócio de transformação, né, de dominar as más inclinações, eu comecei a pensar, quando ela falou isso lá na campanha Alta de Souza,
Será que no meu dia a dia, lá em casa, eu deixei de reforçar algum valor da minha esposa que me fez uma comida gostosa, dos meus filhos que se preparam para as provas? Será que eu fiz isso? Da minha mãe que se dedicava lá em casa? Será que eu fazia isso? Será que eu fiz isso? Né? Então, quando você é tratado com indiferença, quando você é tratado com ingratidão, a gente carrega ressentimento. Né? Ressentir é sentir sucessivas vezes a mesma dor da provocação. E quando a gente está triste, a gente está ressentido, você percebe que até a expressão nossa corporal muda, ombros caídos, aquele olhar triste, pálpebras meias fechadas, e aí a gente abre um campo para as patologias. Aí surgem as gripes, as constipações, pneumonias, né? Porque a gente carrega essa amargura tóxica dentro da gente. Numa cidadezinha não muito longe daqui, existia um milionário. O cara era muito rico, muito rico. Só que ele era muito sovina, ele nunca tinha ajudado ninguém. E um dia, na porta desse milionário, bateu um mendigo e pediu uma sobra de janta. Tem uma sobra de janta para mim, um pão duro, qualquer coisa? Imediatamente, esse milionário expulsou o mendigo. Falou, sai daqui, não tem nada para você. Né? E o mendigo insistiu, porque o mendigo estava com muita fome. Falou, por favor, um pedaço de pão duro, uma sobra de janta, aquilo que você não for, passa para mim que eu estou morrendo de fome, eu estou precisando disso daí. E o milionário pegou, agachou uma pedra mais ou menos do tamanho de um livro e jogou no mendigo. O mendigo se esquivou, né? Catou essa pedra, olhou bem para o milionário e falou, um dia eu devolvo essa pedra para você. E aí os anos foram se passando. Esse milionário, ele começou a fazer negócios errados, investimentos errados, acreditou em situações que não deram certos, e ele foi perdendo dinheiro, e começou a dilapidar o seu patrimônio. E passaram 20 anos, ele estava na Rua da Amargura, quebradinho, sem nenhum tostão. E pior, além dele ter se prejudicado, ele prejudicou as pessoas da cidade, porque ele foi pedindo dinheiro emprestado para um e não pagava, dinheiro emprestado para outro e não pagava, dinheiro emprestado para outro e não pagava. E ele mal saía de casa, com medo de ser cobrado, ele não tinha como devolver. E aí, um dia ele teve que ir no mercadinho da esquina. Ele foi meio escondidinho, sem ninguém vê-lo, só que na volta ele encontrou com os 2, 3 credores. Esses 2, 3 credores colocaram ele num canto assim e exigindo que ele fosse pagar. Ele foi se afastando, até que tropeçou e ele caiu. E aí, na hora que ele caiu, aquele pessoal em volta dele, cobrando dele, querendo bater nele, que ele olha para cima, quem ele vê? O mendigo. E que o mendigo tinha na mão? Aquela pedra que foi atirada nele. A hora que ele olhou para o mendigo olhou bem para o milionário e falou, você se lembra de mim? E aí o mendigo levantou a mão como se fosse atirar a pedra nele. O ex-milionário fechou os olhos e ficou esperando a pedrada. Aqueles segundos pareciam séculos, e não veio a pedrada. Ele abriu os olhos, o mendigo tinha abaixado a mão, e olhando para a pedra, ele falou assim, quanto tempo eu perdi na minha vida carregando essa pedra? Quanto tempo eu perdi na minha vida carregando ressentimentos? Quantas vezes eu acordei à noite com raiva, né? E eu não conseguia dormir mais porque eu queria me vingar de você. Quanto tempo eu perdi na minha vida carregando na minha sacola, essa pedra machucou até o meu ombro, né? E hoje eu vejo que esse ressentimento que eu carreguei durante 20 anos só me fez muito mal, muito mal. Hoje eu jogo essa pedra fora e eu te perdoo. Eu pergunto para nós, será que nós carregamos essas pedras de ressentimentos dentro da gente? Será que compensa a gente carregar mágoa? Será que compensa a gente ficar carregando esse peso? Você já imaginou que aquela pessoa que te ofendeu está se divertindo na boa? E a gente não dormindo à noite? O coração, quando você ouve o nome da pessoa, parece que vai sair pela boca, dispara. A gente começa a suar. Será que a gente não começou a entender que se a gente carregar ressentimento, o maior prejudicado somos nós? Né? Quando a gente recebe um pesar, ou a gente carrega o ressentimento, que eu falei, que não transforma, ou a gente se vinga. Né? Porque toda
toda provocação, toda perda, leva a pessoa a ficar magoada. E essa mágoa se transforma em raiva. Se ela conseguir retaliar a pessoa, se ela conseguir se vingar da pessoa, ela tem uma certa tranquilidade, ela tem um remorso e uma certa tranquilidade, mas ela não cresce. O meu pai, ele foi uma pessoa que sempre me instruiu. Ele falava que a vingança não levava a nada. E ele contava uma história quando ele era pequeno, quando ele foi vingativo. Ele falou que quando ele era pequeno, ele apanhava 3 vezes por dia do meu avô. Ele apanhava sem saber por quê. Às vezes ele estava assim na boa, meu avô chegava a dar uns cascudos nele, mas por que o senhor está me batendo, pai? Porque chegou a hora de você apanhar. Sem muita explicação, meu avô apanhava, meu pai apanhava. E meu pai tinha um salão de barbeiro ali na rua Antônio de Godói, né? Isso há 60 anos atrás. E atrás do salão tinha um campinho, tinha um terreno baldio que a molecada, quando não tinha, na nossa época, era freguês. Quando não tinha freguês para engraxar sapato, olha só, meu pai foi engraxate do meu avô e eu fui engraxate do meu pai, né? E quando não tinha freguês para engraxar o sapato, meu pai brincava com os amiguinhos ali atrás do salão. E um dia meu avô chegou lá sem muito pudor, sem muita vergonha, e chamou a atenção do meu pai, que meu pai chegou perto dele, já levou uns cascudos e falou assim, ó, pega essa moringa e vai buscar água lá na bica para mim. E meu pai ficou com muita raiva do meu avô e com muita vergonha dos coleguinhas dele. No caminho tinha o Pastifício Imas, a fábrica de macarrão. Meu pai não pensou 2 vezes, uma pessoa estava jogando um carvão, assim, jogando fora o carvão, meu pai já passou a mão naquele carvão e colocou dentro da moringa. E foi lá e encheu a moringa de água. É a vingança dele. Aí ele chegou e falou, tó pai, aqui água. Meu pai falou que quando meu avô bebia água, escorria cinza pelo canto da boca, assim. Ele estava vingado. Ele tinha devolvido para o agressor a vingança. Mas ele falou assim, o que eu cresci? O que eu evoluí? Né? Às vezes eu me pergunto, sabe, o que eu cresço quando eu torço para aquela pessoa que me tratou mal quebrar a cara? Por que eu sou assim? Às vezes eu recebo um pesar de alguém e ele recebe um tropicão e eu falo, bem feito. Por que será que não está na hora de eu despertar para isso daí? De eu colocar uma atitude melhor? Afinal de contas, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Talvez uma das minhas más inclinações é me ressentir e querer vingar das pessoas, querer que as pessoas que me ofenderam quebrem a cara, né? Eu falei que quando a gente leva uma provocação, leva uma ofensa, a gente tem 3 reações. A gente se ressente, a gente se vinga ou a gente perdoa, né? A doutrina espírita, ela recomenda para a gente o perdão. Por que ela recomenda o perdão? Porque nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. Nós perdoamos se nós quisermos. Cabe a nós fazermos isso daí. E Jesus também sempre recomendou para a gente que a gente perdoasse. São conhecidas tantas citações bíblicas, perdoa que o céu te perdoará, né? Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu ofensor enquanto está no caminho. Não deixa para você fazer as pazes do lado de lá, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. A doutrina espírita recomenda para que a gente trabalhe no perdão. Se teu irmão, mesmo Jesus continua recomendando, se teu irmão pecou contra vós, ide em particular expor a ele que você não gostou. Será que quando alguém ofende a gente, ao invés de eu chegar e conversar em particular com essa pessoa, eu comento para todo mundo, querendo que todo mundo fique contra ela, eu sou inocentinho, eu sou o coitadinho, ela acabou comigo? Será que eu faço isso daí para ser a vítima da situação? Será que eu sou sempre vítima da situação? É. E Jesus sempre recomendou para que a gente trabalhe no perdão. A doutrina espírita sempre recomendou que a gente trabalhasse no perdão, para que a gente pudesse fazer a nossa transformação moral. Agora, cá entre nós aqui, realmente perdoar é uma situação desafiante. Porque, que nem eu falei no começo do estudo, a gente tem que demonstrar o perdão naquele momento em que a gente está mais fragilizado, que a gente está mais ferido, né? E aí a gente tem que demonstrar esse perdão. Mas o que é o perdão? Antes de falar o que é o perdão, o que não é o perdão? Né? Perdão não é
o esquecimento das ofensas. A gente pode até perdoar, mas a gente não esquece aquela ofensa que a gente levou. Eu estudava aqui no Barro Serra, aqui na Rua Campos Sales, em 1977, olha, eu sei até o ano. Uma rodinha de amigos assim, eu era um garoto meio fortinho, gordinho. Eu era acima do meu peso, né? E eu, geralmente, gordinho, hoje é bullying com gordinho. Naquela época, o pessoal judiava da gente mesmo. E eu em pé assim, e quem que era a bola da vez de ser... que as pessoas faziam graça, era com o gordinho. Eu em pé assim, e chegou o Marcelo. Ele me deu um tostão. Tostão é uma ajoelhada na coxa. E eu caí que nem uma jaca no chão. Todo mundo riu de mim. Ah, o gordinho caiu, levou um tostão, gordinho mole e tal. Né? Eu já perdoei o Marcelo. Né? Só que eu não esqueço o que o Marcelo fez comigo. Então, perdoar não é o esquecimento das ofensas. Outros podem dizer o seguinte: perdoar é deixar para lá. Perdoar é deixar para lá? Quer dizer, se eu encostar uma determinada mágoa num cantinho aqui do cérebro, vai criar um negócio chamado repressão. Toda vez que vier alguma coisa relacionada com aquilo, dispara o gatilho na minha cabeça e eu fico ressentido, magoado, querendo me vingar. Né? Tinha um amigo meu que ele trabalhava numa empresa durante muitos anos, e por nada ele foi demitido dessa empresa alguns anos atrás. Ele foi posto para fora sem nenhuma explicação, porque ele era um funcionário exemplar. Ele ficou muito mal um tempo, até que chegou um dia e ele falou que ele tinha perdoado. Eu falei: nossa, que legal, você perdoou o teu gerente? Perdoei, tal, legal. Só que toda vez que ele escuta o nome do gerente ou escuta o nome da empresa, ele fica muito mal. Então, ressentir não é perdoar não é deixar para lá. Então, o que é perdoar, então? Perdoar é jogar a mágoa fora, né? Uma decisão consciente. E eu pensei uma definição do livro O Modo de Entender, do Hamed, que fala mais ou menos assim: perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos, por saber que nós e os outros estamos distantes de agir corretamente. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos, por saber que nós e os outros estamos distantes de agir corretamente. Tá legal, e aí, como que eu faço para perdoar? Em poucas palavras, justificando o erro da outra pessoa. Como assim justificar o erro da outra pessoa? Justifique o erro da outra pessoa. Como? Primeiro, o que nós somos? Nós somos espíritos, certo? Você concorda que uma hora nós estamos encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados? Nós estamos aqui para crescer, para progredir, e nós trazemos de outras vidas as nossas mazelas, as nossas imperfeições para serem trabalhadas agora? Comece a enxergar o outro como um espírito em evolução. Comece a enxergar o outro como um ignorante no sentido de estar preparado para te tratar bem. O outro não tem a competência para tratar a gente bem. O outro falta inabilidade, ele não tem habilidade para isso. Vou contar uma historinha para vocês. A professora estava colocando a tabuada do 9 na lousa. E aí ela cometeu um erro proposital. A hora que chegou 9 vezes 3, ao invés ela colocou 9 vezes 6, ao invés de colocar 54, ela colocou 53. E ela escutou o burburinho na sala de aula. As crianças começando a rir. E ela continuou colocando a tabuada. A hora que ela virou, todo mundo começou a dar risada. E ela falou assim: mas o que está acontecendo? Qual é a graça? Professora, está ali a graça. Ó. A senhora errou quanto é 9 vezes 6. A senhora colocou 53. E é 54. Né? Aí a professora: está vendo? Isso é a lição do dia de hoje. As crianças não entenderam nada. Como assim? Na vida, você pode fazer 9 coisas corretas. Só que se você fizer uma coisa errada, você vai ser tratado com indiferença, você vai ser tratado com agressividade, você vai ser tratado como você não sabe nada. Então, como que a gente faz para justificar o erro das outras pessoas? Entendendo que as outras pessoas são espíritos em evolução. Eles não são habilitados no sentido de tratar-nos bem. E aí eu pergunto: será que a gente tem habilidade também para tratar o outro bem? Será que se não fosse nós
que víssemos a professora colocando 9 vezes 6, 53, nós não criticaríamos também? Então, uma das maneiras da gente começar a trabalhar no perdão é justificar o erro da outra pessoa, entendendo que nós estamos no processo de crescimento, né? Por saber que nós e os outros estamos distantes de agir corretamente. Coisa estranha o meu defeito, em mim parece coisa à toa, mas toma forma de crime se eu vejo em outra pessoa. E aí a pessoa pode estar dizendo para você o seguinte: não me culpe nem condenes, se o meu erro te aparece, talvez suceda contigo aquilo que me acontece. Né? Então, quando a gente começar a justificar o erro da outra pessoa, entendendo que ele é um espírito em evolução, entendendo que ele ignora um jeito de tratar os outros melhor, a gente consegue aliviar o peso do ressentimento que a gente carrega. E uma outra forma também da gente começar a nos defender disso daí, porque o ressentimento, gente, ele arrebenta com a gente. Né? Uma das maneiras da gente trabalhar isso daí é enxergando a dificuldade que a outra pessoa está passando antes de julgar o gesto impensado dela. Vou contar uma história que eu já contei aqui no Kardec. Existia um tratador de leão, e um leão muito dócil e manso. Ele entrava dentro da jaula e dava comida para o leão. Ele escovava o pelo do leão. Só que um dia esse leão acordou muito bravo, andando para lá e para cá dentro da jaula, rugindo e querendo pegar o tratador. E o tratador não entendeu como que um animal dócil poderia virar de um dia para o outro assim. E aí o tratador, o que ele fez? Ele deu um sedativo e colocou a fera para dormir. Examinou bem a fera e descobriu que tinha uma ferpa encravada na pata do leão. Ele tirou aquela ferpa da pata do leão e o leão despertou e voltou a ser aquele animal dócil e manso. Para a gente justificar o erro da outra pessoa, você já imaginou se aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, talvez ela não estava com uma ferpa de uma doença? Talvez ela não estava com a ferpa de ter perdido um ente querido, ter perdido o emprego? Será que ela não estava na ferpa de ter um relacionamento muito complicado dentro de casa? A gente não sabe. Quando a gente conseguir justificar o erro da outra pessoa, enxergando que ela é espírito em evolução, ou que ela está passando por alguma dificuldade, a gente começa a trabalhar no perdão. A gente começa a enxergar essa pessoa, naquele momento de oração que a gente faz, enxergando ela cercada por amigos espirituais, irradiando para ela a saúde, a prosperidade e a alegria. E depois a gente consegue beneficiar ela, dando presente, ajudando-a, fazendo qualquer coisa que a gente possa tirar esse ressentimento da gente. Eu falando sobre isso num centro aí, uma mulher levantou, aí você fala assim, você pensa que é fácil perdoar, mas a pessoa que me ofendeu não merece o meu perdão. Aí eu falei assim, tudo bem que a pessoa que ofendeu a senhora não merece o perdão da senhora, mas a senhora merece dormir melhor, a senhora merece ser feliz, a senhora merece ter uma corrente sanguínea equilibradinha, a senhora merece ser feliz. A senhora não quer ser feliz? Claro que eu quero ser feliz. Como que alguém pode ser feliz odiando os outros? Como que alguém pode ser feliz querendo se vingar dos outros? É a mesma coisa da pessoa querer ter saúde, mas ter hábitos, ter vícios. É a mesma coisa da pessoa querer ganhar dinheiro e não trabalhar. É a mesma coisa da pessoa querer ter amigos, mas é aquela pessoa chata, exigente, insuportável. Né? Aí ela ficou me olhando. Se você não conseguir perdoar, porque você entende que o outro não merece ser perdoado, entenda que você merece perdoar porque você merece ser feliz. A gente está aqui para subir um pouco mais. E fazer a nossa transformação pelo perdão, nós seremos o maior beneficiado. Não só nós, não. Porque a pessoa que a gente perdoou, ele vai ficar mais calmo também, porque ele vai fazer aquela reparação. Né? No livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta para os Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E o que os Espíritos responderam? Benevolência para com todos. Olha, trate os outros bem, com carinho, com afeto, favoreça a outra pessoa, entregue para outra pessoa aquilo que você quer que seja entregue a você. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Né? O que é indulgência? Se você sabe que aquela pessoa tem um defeito, você finge que não viu, finge que não comente o erro do outro, não comente o defeito da outra pessoa. E perdão às ofensas. Caridade
é perdoar. Ou seja, quando a gente perdoa, a gente está fazendo caridade. Então, se a gente não conseguir perdoar, porque a gente entende que o outro não merece o nosso perdão, é interessante que nós perdoemos para que a gente durma melhor, para que a gente possa ser mais feliz. E para encerrar, eu gosto sempre de contar uma historinha. Você sabe o que é uma pérola? A pérola é esse negocinho redondinho que o pessoal usa no brinco ou nas correntinhas. Você sabe que a pérola é o produto da dor? Como assim a pérola é o produto da dor? Essa pérola que as mulheres carregam num brinco é uma ferida cicatrizada. Explica melhor. Dentro da ostra existe uma substância lustrosa chamada nácar. Toda vez que entra um grão de areia ou um parasita querendo ferir o corpo da ostra, ela envolve esse grão de areia ou esse parasita de camadas e mais camadas de nácar. E aí vai formar uma linda pérola, né? Quem aqui já não foi tratado com indiferença? Quem aqui já não foi tratado com desprezo? Quem aqui já não foi prejudicado? Quem aqui já não foi esquecido? Cubra essas ofensas com camadas e mais camadas de perdão. Nós vemos lá fora ostras vazias. Não porque elas não tenham sido feridas, não. É porque elas não souberam perdoar. Porque elas não souberam transformar aquela dor em perdão. Elas não conseguiram formar pérolas, né? É isso que eu queria falar para mim hoje. Esse estudo aqui eu fiz alguns anos atrás aqui no Kardec, né? E eu precisava ouvi-lo de novo, né? Porque, como eu falei, a gente entra no corre-corre da vida, a gente lê mensagens maravilhosas no WhatsApp, no Face, e fala que coisa linda, só que a gente acaba sendo envolvido pelo automatismo da vida, pelo ter, pelo correr, pelos compromissos, e a gente acaba esquecendo. Então, que a gente possa dominar as nossas más inclinações, de ressentir, de vingar, para fazer a nossa transformação através do perdão. Eu queria agradecer a oportunidade que nós tivemos hoje de conversar sobre um comportamento, que aquilo que eu falei para mim possa servir para você em algum aspecto, que você possa ter uma ótima semana, que você possa ser feliz. Muito obrigado a todos.